lidando com a liberdade. Saber lidar com a liberdade é uma dificuldade que temos desde cedo, como dizem os ditados populares. Você oferece a mão e já querem o braço. Então, as pessoas, sempre que damos liberdade a alguém, as pessoas avançam, quer mais do que a gente oferece. Você dá a mão, ele quer logo é o pé. E quando uma pessoa faz isso quer dizer que ela quer tirar vantagens extras da ajuda que está sendo oferecida por outros. Há um outro ditado popular que diz: dê dinheiro, mas não dê liberdade. Quando uma pessoa invade a privacidade de outra, mesmo não tendo sido dado esta liberdade. Então, entender um pouco sobre liberdade, muitas vezes esses provérbios que nós acabamos de citar aqui são provérbios populares do mundo. Não sabemos bem quem compôs, mas expressa claramente como é a prática no mundo. No cristianismo deve ser diferente. Então, pelos ditos populares, nos parece que a liberdade dada sempre é corrompida e invadida, demonstrando assim nossa falha em não saber lidar com a liberdade. Nas Sagradas Escrituras não é diferente. Podemos observar vários testemunhos de abusos humanos com relação à liberdade. Nós temos aqui 3 exemplos para citar para vocês. O primeiro deles, Adão e Eva. Deus os colocou no jardim e deu liberdade a eles. Só havia uma regra. Qual era? Não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que ficava no meio do jardim. Somente essa era a regra. Os demais frutos do jardim eles poderiam comer, mas justamente eles quebraram essa regra, indo além da sua liberdade. Entendemos, irmãos, que toda liberdade tem limites. Nós precisamos entender os limites da liberdade. Ninguém é livre totalmente. Ninguém tem liberdade para fazer o que quiser. Nós temos as leis que vão reger essa liberdade. Temos os fatos que precisam ser observados, porque trarão consequências. Decisões não avaliadas ou não abalizadas por meio da lei, certamente trarão consequências tristes, as quais Adão e Eva tiveram que enfrentar. Foram expulsos do jardim, perderam a sua liberdade com Deus. Que todos os dias Deus vinha falar com eles no jardim e eles perderam essa liberdade. Um outro exemplo também de perca de liberdade, Davi e Batseba. Davi tinha a liberdade de escolher qualquer mulher no seu reino para ter um relacionamento, para casar, para gerar filhos, mas Davi então olha para a esposa de um soldado, deseja aquela mulher, coabita com ela, gera um filho e tenta reverter esse problema, mandando então que o seu marido vá se deitar com ela, no qual ele não o fez, então ele manda ele para a guerra, para a frente de batalha, para que ele morresse, e então Davi pudesse tomar aquela mulher para si como esposa. Então vemos consequências, Davi perdeu a sua liberdade, no Salmo 51, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido, todos os dias, porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi sofreu, por conta que avançou, atropelou a liberdade. Então ele precisava ter coerência quanto quem era aquela mulher e saber o limite, que ela já tinha um esposo e ele não deveria se envolver com esta mulher. Trouxe consequências não só para ele, mas para a sua nação, para a sua família. Encontramos também os fariseus e a lei. Quantas vezes Jesus precisou confrontar os fariseus quanto à lei? Eles se achavam conhecedores da lei, mas o conhecimento que eles tinham da lei faziam com que eles
tornassem muitas vezes incrédulos. Quando Jesus se apresentou como sendo o enviado de Deus, o Filho de Deus, eles rejeitaram Jesus e, consequentemente, perderam uma grande oportunidade de conhecer a verdade e a verdade poder libertá-los da escravidão da religião. Sendo assim, meus amados irmãos, essas falhas levaram o homem a uma condição de escravidão ou de restrição de liberdade. Por esse motivo, precisamos aprender a lidar com a liberdade. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18. Todos encontraram? Lucas 4,18 diz assim a palavra de Deus: E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa leitura, irmãos, Jesus, ele se apresenta na sua cidade, em Nazaré, e naquele lugar ele é rejeitado. E ele usa então um texto bíblico bastante conhecido pelos judeus, porque era um texto profético. Esse texto está em Isaías 61, do 1 a 2, a parte A do versículo 2. Então Jesus Cristo cita Isaías diante dos judeus lá na sinagoga, e naquele momento ele diz que aquele livro estava se cumprindo, aquela leitura estava se cumprindo naquele exato momento, no qual o Espírito do Senhor estava sobre ele para evangelizar os pobres, e enviou-lhe para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, proclamando então o ano aceitável do Senhor. Era aquele o momento que Deus então escolhera para proclamar a sua palavra viva por meio do seu Filho Jesus Cristo. Os religiosos tiveram então um grande privilégio de ouvir e de ver essa proclamação que antes fora uma profecia se cumprir visualmente, observar o próprio Cristo anunciar o seu ministério, anunciar o motivo pelo qual ele veio a este mundo, para nos trazer libertação. Essa libertação ao qual Cristo se refere, para eles era um pouco confuso, porque entendiam os judeus que eles já haviam sido livres. Se em algum momento eles foram cativos, como por exemplo no período em que eles estavam no Egito, já haviam sido libertados, agora estavam livres em sua terra. Mesmo tendo Roma dominando sobre os judeus nessa época, eles ainda se achavam livres, porque podiam cultuar da forma como eles assim entendiam a palavra de Deus. Mas aqui Cristo vem trazer uma mensagem que traria a eles, ou que faria com que eles tirassem a venda dos seus olhos, podendo observar a verdadeira missão de um livre, de um liberto, de alguém que não é mais escravo do pecado. Uma vez que fomos livres e libertos do pecado, nós temos então uma missão dada por Deus. Nós vamos já observar que missão é essa. Mas, diante do que Cristo fala, estes homens não compreenderam. O texto então afirma, o texto lido foi uma leitura feita por Jesus na sinagoga, onde ele lê Isaías 61, verso 1 e 2, e aplica essa leitura a uma profecia que se cumpria nele. Tendo ele então poder
para trazer os homens à libertação oportuna e fundamental. Só uma observação é que os religiosos tentaram matá-lo após afirmar estas palavras, quais poderia libertá-los. Eles então preferiram a escravidão da religiosidade. É um grande perigo, irmãos, que nós corremos quando não entendemos o que é libertação ou o que é ser livre em Cristo Jesus. Estes homens, ao ouvir essas palavras, eles consideraram que Jesus fora ofensivo, porque Jesus estava assumindo um lugar que não pertencia a ele. Eles esperavam o Messias, alguém que viria para destruir o Império Romano e instituir o reino milenar, ou o reino de Deus, aqui na terra. Só que essa projeção deles estava enganada, porque eles tinham uma visão incompleta do que seria realmente o reino de Deus. E Jesus veio afirmando que o seu reino não é neste mundo, o seu reino não é nesta terra. Ele veio preparar, ele veio apontar para nós o caminho, para que então cheguemos a este reino que se encontra nos altos céus. Mas eles então tentaram lançar Jesus de cima do monte, e Jesus então escapou deles. Continuando, esse verso então nos servirá como uma base para o que iremos anunciar para vocês esta noite, e entender então o verdadeiro sentido da liberdade. Para que fomos livres? Então vejamos do que precisamos ser livres. Primeiramente, entender do que precisamos ser livres. Primeiramente, precisamos ser livres do poder do pecado. Que poder grandioso tem o pecado, que muitas vezes o cristão tem uma tendência de querer brincar com o pecado. Eu já disse para vocês em outra ocasião que uma vez estava no mundo, não era crente ainda, estava então em um carnaval, pulando lá na festa, e de repente eu me deparo com uma tia que se dizia crente. Eu me assustei. Tia, o que é que a senhora está fazendo aqui? Ela olhou para mim e disse: meu filho, eu pedi uma licença ao pastor para pular o carnaval. Quando for na quarta-feira eu me arrependo, peço perdão a Deus e volto à normalidade. Então é interessante como muitas pessoas estão brincando com a liberdade e assim avançando a um estado de alto perigo. Eu usei essa ilustração, se eu não me engano, hoje pela manhã. Imaginemos, irmãos, um prato de comida que você gosta bastante. Eu não sei que comida, vou usar aqui lasanha, é que geralmente as pessoas gostam. Imagine um prato de lasanha saboroso, delicioso, que alguém abriu um furinho no meio e derramou um vidro de chumbim, aquele veneno de matar rato, que se o ser humano tomar, dependendo da proporção, pode também ir para o beleléu. O que é que acontece? Você recebe esse prato com um veneno bem no meio. Aí a pergunta é: você tem coragem de ir comendo pelas beiradas, pelas bordas? Que garantia você tem de que aquele veneno não vai contaminar aquele prato, aquela comida? Então é a mesma coisa no sentido de você ficar brincando com o pecado. É só uma festinha entre familiares, entre amigos. É só o momento, é só lá na empresa. Eu vou só botar uma fivelinha aqui na cabeça, fazer só com os dedinhos assim, não tem problema nenhum. Talvez não tenha realmente. Você não vai perder a sua salvação por isso, eu tenho certeza disso, mas várias consequências virão por conta dessa atitude. A brecha que você abriu para o inimigo lançar várias dúvidas na sua cabeça, na sua mente e principalmente na mente daqueles que estão ao seu redor, que viam você como um exemplo. E a partir daquele momento já tem uma ressalva. Crente desse jeito,
crente fazendo isso, assim como eu me admirei de ver minha tia lá pulando carnaval, você pode também ser alguém que vai enfrentar essa situação e dar esse mau testemunho e fazer com que outras pessoas tenham vergonha do seu testemunho, ao invés de valorizar a pessoa que você é. Romanos 5,12 diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O poder do pecado, irmãos, ele é tremendo, ele é gigantesco. Então, por isso que eu digo, não brinca com o pecado, te afasta do pecado, que o pecado não se torne uma prática na tua vida, e você de tanto fazê-lo, acha que não tem problema nenhum, e consequentemente a isso, ele vai trazer outros e outros pecados, e com certeza te afastará da presença do Senhor. Então é necessário que nós vigiemos, estejamos batalhando contra o poder do pecado. E só teremos força para resistir ao pecado se nós nos colocarmos debaixo da vontade de Deus. Submeter-se ao Senhor, para que então possamos resistir ao diabo e ao poder do pecado. Também devemos entender que precisamos ser livres, além do poder do pecado, precisamos ser livres da culpa do pecado. Culpa essa que muitas vezes você até sente. E aí há duas palavras muito parecidas, né? Que é remorso e arrependimento. Remorso é quando você comete um pecado, você até se entristece, você até chora, mas não porque você cometeu o pecado, mas porque você foi pego em flagrante. É que a gente vê muitas vezes nos programas policiais, alguém é preso, está lá chorando, de uma certa forma, usando a palavra estou arrependido, mas quando soltar ele volta a fazer a mesma coisa. Se formos avaliar, o grande índice daqueles que foram presos em um presídio, são reincidentes. O número é grande, muito grande. Muitas vezes vão lá por um problema e aí não resolve esse problema. Eles não se arrependem, porque a palavra arrepender-se é voltar atrás, é mudar a direção da vida. E remorso é apenas entristecimento porque eu fui pego. Porque se eu não tivesse sido pego, eu continuaria cometendo o mesmo erro. Mas o arrependimento realmente é deixar para trás aquela prática e então voltar-se para o Senhor e voltar-se com uma atitude diferente, de viver uma vida aos pés de Deus, submisso ao Senhor. Veja o que diz Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. A culpa do pecado, meu amado, cada um de nós responderá pelos seus próprios pecados. Ninguém é culpado pelo pecado de outrem. Certa ocasião, um amigo estava evangelizando e falando então sobre o pecado, sobre a consequência do pecado, sobre como o pecado chegou ao mundo. Ao término então dessa explicação, a pessoa que estava sendo evangelizada o questionou e disse: meu amigo, quer dizer que eu não sei nem quem é Adão, não sei nem onde é que ele viveu, e ele pecou lá não sei quantos anos atrás, e eu sou culpado pelo pecado de Adão? Ele disse: você não entendeu a mensagem. O pecado entrou no mundo através de Adão. Adão era o nosso representante,
seminal e federal. Foi a ele que Deus deu a ordem que não comesse. Mas a partir do momento que ele quebra essa aliança com Deus, sendo ele um representante, ele traz para nós então uma semente, a semente do pecado. E todos nós nascemos com essa semente e nos tornamos pecadores no ato que cometemos nosso primeiro pecado. Somos pecadores porque pecamos. Não somos pecadores porque nascemos em pecado. O ato de cometer o pecado é que nos faz pecadores. Temos a semente, e essa semente então germina e produz em nós o desejo de pecar. Sendo assim, entendemos que cada um será julgado pelo seu próprio pecado. Logo, é o que diz Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. Então, assim como Adão morreu, também eu morri, e cada um de nós, no dia em que cometemos o nosso primeiro pecado. Certamente você não lembra, assim também como eu também não lembro, qual é a idade que ocorre isso, mas entendemos que, desde cedo, assim como Davi diz, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele já nasceu contaminado pelo pecado. E nós só desenvolvemos por conta dessa contaminação que já herdamos de Adão, essa natureza pecaminosa que deseja pecar. Então, a culpa do pecado nos levará à morte. Então, precisamos nos libertar desta culpa. E, em terceiro lugar, devemos nos libertar da condenação do pecado. Muitas vezes, nós só nos preocupamos com o pecado quando esse já aparece com as consequências. Por exemplo, você gosta de tomar sorvete, não que seja pecado tomar sorvete, mas você exagera. Toma além do que é bom para você. Apesar que não é bom em nenhum momento, né, irmão Wellington? Irmão Wellington que gosta aí de estudar aí o corpo humano, entendemos que você toma um sorvete, aquele sorvete para aliviar a sua garganta, mas você toma em exagero, e aquilo vai trazer consequências para a sua garganta, consequências para o seu estômago, consequências gerais para o seu corpo. E ainda assim você continua a tomar, mesmo sabendo que faz mal. É como aquele camarada que fuma, aí vai comprar uma carteira de cigarro, e aí quando recebe a carteira tem lá, Ministério da Saúde adverte, fumar cigarro causa câncer de próstata. Aí ele chega para o rapaz da mercearia e diz, ei, troca aí por aquele que dá câncer de garganta, como se estivesse um cigarro específico para cada câncer, né? Ele pode gerar um câncer em qualquer lugar do corpo. A pessoa sabe que aquilo faz mal e continua a usar aquele veneno. Então, essa é a condenação do pecado. É mesmo você sabendo que o final disso é a morte, mas você continua a praticar. Nós precisamos libertar-nos desta condenação. Lá em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas tem um dom, um presente, que vem de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos, irmãos, então, desta liberdade. Precisamos porque sem ela estamos debaixo do poder do pecado, debaixo da culpa do pecado e debaixo da condenação do pecado. E não temos força suficiente em nós para nos libertar disso. Somente no poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz em nosso favor, reconhecendo esse sacrifício, arrependendo-se dos nossos pecados, voltando-se para Deus em arrependimento e fé, então temos a libertação
destes poderes, desta culpa e desta condenação. Vejamos então onde encontramos a verdadeira liberdade. Se eu preciso de liberdade, onde é que eu vou encontrá-la? Primeiramente, eu encontro liberdade na palavra do Pai. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui encontramos então Jesus na oração sacerdotal. Jesus estava prestes a passar pelo julgamento, então certamente a condenação de cruz. Jesus então se reserva em um jardim, e naquele lugar de oração, ele faz uma oração fervorosa ao Pai. E naquele momento desta oração fervorosa, ele clama, e esse clamor é em nosso favor, para que Deus, o Pai, nos santificasse através da palavra. E temos, irmãos, esta palavra dada pelo Senhor, as sagradas Escrituras. E esta palavra dada por Deus tem o poder de nos santificar. Muitas vezes temos uma pequena confusão sobre a questão ou sobre a palavra santificação ou ser santo. Entender que santificar-se é buscar uma exclusividade, é ser completamente entregue ao uso exclusivo de Deus. Essa é a atitude de alguém santo. Então nós vemos, por exemplo, em uma outra religião, onde se levantam estátuas, imagens de homens e mulheres que verdadeiramente foram santos, foram separados para Deus. São santos porque continuam separados para Deus. No entanto, em nenhum momento da Escritura, estes homens e mulheres requeriram para si a adoração. Pelo contrário, repudiaram essa prática. Por exemplo, São Pedro, o apóstolo. Certa ocasião, de uma cura, alguém ajoelhou-se diante dele, adorando a Pedro. E ele disse: levanta-te, eu sou homem igual a ti. Você não deve fazer isso. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Esse é um dos mandamentos. E então, ele reconhecia a sua posição diante de Deus. E a nossa posição diante de Deus é a posição de servos. Só Ele é Senhor. Mas então, quando nos colocamos debaixo da vontade do Senhor, Deus nos usa para abençoar, para glorificar o seu santo nome. Sendo assim, entendemos que esta palavra, ela é poderosa para nos fazer pessoas exclusivas, separadas para Deus. E o mundo vai ver isso. O mundo vai observar isso. Olha só a ligação que esta palavra santificação e liberdade tem. Nós somos livres para sermos santos. Nós somos livres agora não mais para estar debaixo da culpa, da condenação, do poder do pecado, mas agora livres para sermos usados por Deus. O que antes éramos usados pelo inimigo. Quantas vezes praticamos o mal quando não conhecíamos a Deus? Quantas vezes desejamos o mal ao próximo, mas conhecendo ao Senhor, entendemos que a nossa vida agora está consagrada ao Senhor e vivemos para o louvor da glória de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu proclamo e declaro deve ser para a honra e glória do nosso Deus. Essa é uma vida de alguém que está sendo santificado na verdade, que é a palavra de Deus. É quando nós lemos esta palavra e colocamos em prática, vivemos desta palavra, não só sabemos ou reconhecemos que essa palavra ela é verdadeira,
mas devemos fazer ela verdade em nossa vida, aplicá-la e praticá-la no nosso dia a dia. Em segundo lugar, eu encontro liberdade no testemunho do Filho, que é Jesus Cristo. João 8, 31. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, então, está anunciando esta palavra aos seus discípulos, e este anúncio, essa proclamação, chama a atenção, na verdade está fazendo aos judeus. Jesus, então, proclama estas palavras aos judeus que haviam crido nele, que certamente tornara-se seus discípulos. Se eles, então, permanecessem na palavra, há, então, uma prerrogativa importante, uma decisão, um fato que deve ser destacado aqui, que é a permanência na palavra. De nada adianta você apenas conhecer a palavra, porque a gente vê muitas vezes as pessoas proclamando a palavra de Deus, e hoje nas mídias sociais é triste, a palavra sai na boca de incrédulos, que às vezes nem crente está mais falando versículos da Bíblia, a gente vê nas redes sociais, é o pessoal falando textos bíblicos em todo lugar, mas sem contexto e muitas vezes sem a prática daquela palavra. De nada me adianta citar um versículo da Bíblia se ela não faz parte da minha vida, se eu não pratico aquilo que eu estou afirmando através das minhas palavras. Então é necessário viver esta palavra para que então eu tenha a liberdade. E o Filho testemunha sobre isso. É necessário permanecer. Uma vez que eu permaneço nas palavras dele, sois verdadeiramente seus discípulos, e então ele afirma que nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Em um mundo, irmãos, onde é anunciado que a verdade ela é relativa, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, fulano tem a verdade dele. Jesus está afirmando, existe sim uma verdade absoluta, que só podemos ser livres do pecado se permanecermos na palavra de Deus. Não tem como ser livre do pecado se negligenciarmos a palavra do Senhor. Hoje está na moda a gente seguir coaches, homens que te motivam a ter uma vida social mais elevada, a ser mais animado no teu trabalho, em várias áreas da tua vida. E as pessoas ficam lá postando as frases que esses coaches dizem, como um projeto de vida. E o maior projeto da nossa vida, irmãos, deve ser viver esta palavra. Porque é por meio dela que encontraremos a liberdade, e é por meio dela que seremos guiados, conduzidos ao reino celestial. Então, esta sim é a palavra que nós podemos confiar e devemos conclamar. Assim como Jesus testemunhou desta palavra, sendo ele o verbo de Deus, ele se fez homem, habitou entre nós, nos deixando uma palavra para que nós seguíssemos o seu exemplo. E assim devemos fazê-lo para que então encontremos esta liberdade. Em terceiro lugar, eu encontro liberdade na ação do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A nossa liberdade, irmãos, está em entender que o Cristo que morreu por nós na cruz
voltou para junto do Pai e enviou-nos um Consolador. Este Consolador é a garantia, o penhor, do qual ele diz: eu voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, o Espírito Santo de Deus que habita no crente, nós vemos em algumas denominações, um ensino diferente, onde diz que o crente, ele tem que buscar ser batizado pelo Espírito Santo. E quando, na verdade, nós somos batizados no Espírito no ato da nossa conversão. Porque é o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Sem a influência do Espírito Santo, nós jamais iríamos buscar a Deus. Então, necessitamos desta influência do Espírito. E uma vez que ele nos influencia a reconhecer o senhorio de Deus e nos entregar por completo nas mãos do Senhor, recebendo a salvação, esse Espírito passa a habitar em nós. É automático, é imediato, no ato da nossa conversão. Aquele que tem o Espírito de Deus, esse tal é dele. Se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Então, se nós não tivéssemos o Espírito, fosse uma segunda bênção, na qual nós deveríamos buscar posterior à salvação, nós ainda não éramos de Deus. Mas pela graça de Deus e a sua misericórdia, Ele já nos concede esse Espírito, quando o reconhecemos como Senhor, que já é uma influência do Espírito em nossas vidas. E a partir daí Ele passa a habitar em nós. Então aqui o texto diz que esse Espírito, que é agora Senhor nosso, esse Espírito, onde Ele está, há liberdade. Por isso que a palavra de Deus nos invoca a encher-nos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Para que a gente precisa estar cheio do Espírito? Para que não haja mais lugar para o pecado. Para que não haja mais lugar para a carne, para os desejos da carne. Quanto mais cheio do Senhor, menos atração e desejo eu terei de me voltar para a carne novamente. Então é necessário sim que eu encontre esta liberdade. Veja que essa liberdade ela se encontra no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E os três estão atuando diretamente para que nós encontremos esta liberdade. E por fim, meus amados irmãos, vejamos o que fazer com essa liberdade. O que fazer com a liberdade? Primeiramente, a liberdade me faz servo de Deus. Foi para isso que Deus me libertou. Ele não me libertou e disse: vá, meu filho, faça o que quer. Lembra quando Jesus curava os enfermos? Qual era a frase que Jesus repetia várias vezes para estas pessoas? Vai, não peques mais. Se aquelas pessoas voltassem a pecar, elas poderiam voltar com os problemas que elas tinham? Certamente. Por isso que ele disse: vá e não peques mais. Mude de vida. Volte-se para o vosso Deus. Porque assim como Ele te perdoou, Ele também quer te salvar. Então, a liberdade que me foi dada é justamente para que eu me torne um servo de Deus. Veja o que diz 1 Pedro 2,16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Pedro, irmãos, enfrentou uma igreja com uma certa dificuldade, onde alguns dos irmãos entendiam a vinda de Cristo como algo imediato, e por esse motivo eles não queriam fazer mais nada. Jesus já está voltando mesmo. Eu me pego pensando, irmãos, imaginando, será que os crentes de hoje estão pensando a mesma coisa, hein? Rapaz, Jesus está voltando, está vendo os sinais? Olha, já veio peste,
Já veio terremoto, é guerra. Rapaz, os sinais estão aí. Vamos cruzar os braços que Jesus está voltando? Pelo contrário, irmão. Se Jesus está bem pertinho, aí que a gente deve clamar e proclamar a palavra do Senhor. Gritar aos quatro cantos: Jesus está voltando, arrependei-vos. E através desta palavra, certamente muitos outros ainda necessitam de salvação, serão então alcançados. Então o crente está em serviço. Um soldado em serviço, como diz a Escritura, não se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós temos aqui dois militares, né? Ex-militares, estão já na reserva. Mas quando vocês estavam na ativa, vocês decidiam quando é que vocês queriam trabalhar? Hoje eu não vou não. Era assim? É o quê? Essa farda eu não gosto não. Esse chapéu branco, esse chapéu aqui cinza, não, vou botar um vermelho. Não era assim. Existia uma norma, uma regra. A gente não muda as coisas que já existe uma norma e uma regra. A gente só obedece. Como servos de Deus, o nosso papel é obedecer ao Senhor. E não ficar questionando: por que, Senhor? Por que eu tenho que ir para a igreja quarta-feira, domingo de manhã? Por quê? Irmão, não questione não, irmão. Aceite o chamado de Deus. Sinta-se um privilegiado. Porque muitos gostariam de ter essa oportunidade e não têm. Porque estão num leito de hospital, porque estão presos em uma cadeia. E você está livre. E perdendo a oportunidade de usar essa liberdade para a glória de Deus. Aí a gente então cria várias outras coisas. Hoje eu não vou porque eu vou conhecer tal praia. Hoje eu não vou porque eu vou pedalar. Hoje eu não... Aí vai criando coisa, e quando dá fé você não tem mais tempo nenhum. Porque você encheu a semana todinha, encheu o seu tempo todinho. E aí você vai dar para Deus o quê? Só as migalhas, as sobras. E a pergunta é: Deus merece migalhas e sobras? Ou Deus merece o meu melhor? Porque eu tenho certeza que tudo que Deus te deu foi do melhor que Ele tinha. E assim Ele deseja também receber de você o melhor que você tem. Então seja um servo melhor, obedeça ao Senhor, dedique-se, venha. Irmãos, eu entendo que a vida está com muitas atividades, a gente preenche, né, o nosso dia com muitas atividades. E muitas vezes esse preenchimento das atividades nos cansa. E às vezes a gente vem para a igreja já esgotado. Mas é importante que você se esforce, mesmo assim, para vir, justamente porque quando você aqui chega, Deus tem uma palavra de renovo para você. Deus tem uma palavra que te fortalece. Quantas inúmeras vezes eu cheguei do trabalho cansado, irmão, quando eu trabalhava de moto, rodava 500 quilômetros em Fortaleza, 500 quilômetros em Fortaleza, imagina, no trânsito. E ainda à noite ir para a igreja, chegava esgotado. Quando eu chegava em casa, a minha esposa já estava arrumada e dizia: vá, meu filho, tomar banho, a sua janta já está aqui a toalha, sua roupa já está ali preparada. Hoje eu não quero ir para a igreja. Vamos sim, por que não? Vamos perder a bênção do Senhor? E eu ali mesmo desgostoso, tomava meu banho, jantava, vestia a roupa e saíamos. E quando eu voltava, eu agradecia a ela: meu amor, muito obrigado. Porque se nós não tivéssemos ido hoje, eu tinha perdido a bênção da palavra de Deus. E foi tão generosa para comigo. Fortaleceu a minha alma para o restante da semana eu poder suportar as aflições do dia a dia. E sabe, irmãos, a gente precisa ter uma visão mais grata ao Senhor, uma visão mais disposta ao serviço de Deus. Isso é um servo livre.
é alguém que se dispõe a servir ao Senhor. Nas épocas antigas, no tempo de Cristo, ou nos tempos bíblicos, um escravo, ele tinha um período que ele vivia como escravo daquele senhor. E quando o senhor era um homem bom, chegava determinado tempo que o senhor dava liberdade àquele escravo. Olha, a partir de agora você está livre, pode ir embora. Só que aquele escravo olhava para o seu senhor e dizia: Senhor, tu és tão bom, Senhor. Para onde eu irei, Senhor? Eu não tenho nada, eu não tenho família, não tenho casa para morar, não tenho nada. Aqui eu tenho onde morar, aqui eu tenho família, aqui eu tenho uma terrinha para eu plantar e colher alimento, eu posso criar um animal. Senhor, não tenho para onde ir, deixa eu ser um teu servo. E aí o Senhor aceitava aquele homem como servo. E aí ele diferenciava o servo do escravo com um detalhe: colocava um brinco na sua orelha. Aquele brinco é para dizer que aquele homem servia aquele senhor, não mais por obrigação, mas agora por amor e por dedicação, por reconhecimento. Deus não exige que a gente fure a orelha para dizer que somos servos de Deus, mas Ele espera que a gente o sirva com dedicação e reconhecimento por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Se você assim age, você tem sido um bom servo de Deus. A liberdade também nos proporciona e nos faz testemunhas de Deus. Provérbios 14, 25. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Nosso papel, irmãos, como servos de Deus, é proclamar a verdade. E uma vez que anunciamos essa verdade para o maior número de pessoas possíveis, vamos trazer mais pessoas para Cristo. Porque não sabemos quem são os escolhidos de Deus, mas sabemos que todo escolhido, ao ouvir a palavra de Deus, ele não resistirá ao chamado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então proclamemos, anunciemos. Uma vez que nós já saímos da escravidão, possamos mostrar para as outras pessoas que elas também conseguem, se assim receberem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por fim, a liberdade me faz adorador de Deus. João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus nos chamou para adorá-lo. Eu adoro com a minha boca, eu adoro com a minha força, eu adoro com a minha inteligência e capacidade. Dons e talentos dados por Deus devem ser usados para a glória de Deus. Irmão, eu já usei essa ideia aqui, vou repetir, Imagine que você tem um talento, um dom. Você, por exemplo, aí, eu usei até a ilustração dos meninos que trabalham aqui com elétrica, que sabem mexer na elétrica. E você se dispôs, você vê um ventilador desse parado: pastor, o que foi que houve? Parou, está queimado. Bom, posso tirar para consertar? Eu sei mexer nisso aí. Na hora, meu irmão. Aqui a casa é de todos nós. Temos que ter esse cuidado de um para com o outro. Nessa casa aqui, todos nós somos responsáveis. E assim você fazer a sua parte. Você está saindo daqui, está acabando o culto, os ventiladores estão ligados, não vai mais ficar ninguém na igreja. Eu sou um servo, um adorador de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Desliga o ventilador, estou saindo. Ou na sua casa, antes de vir para cá, você deixou tudo ligado lá? As luzes tudo acesas, ventilador ligado, ar-condicionado. Foi assim? Não, você teve o cuidado. Isso é adoração, irmão. É você prestar um culto a Deus, ter o cuidado com as coisas de Deus. Deus nos dá bens, Deus nos dá bênçãos para que cuidemos dela. Sejamos responsáveis com as coisas de Deus. Isso é adoração. Às vezes a gente entende que a adoração é apenas quem canta. E não é, faz parte da adoração o cantar. Mas é muito mais do que isso. É o servir, é se dispor, é ter a vida consagrada ao Senhor. Isso é adorador.
E é esse tipo de adoração que Deus busca, espera dos seus filhos. Foi para isso que Ele nos salvou. Foi para isso que Ele nos libertou. Para que a gente não adore mais o Satanás, pulando um carnaval, mas que agora a gente adore a Deus, servindo ao Senhor, dedicando a nossa vida, fazendo o que é para a honra e glória de Deus, para que quem nos vê, onde nós estivermos, reconheça: este aí realmente é um filho de Deus, esse aí realmente é um servo do Senhor, porque ele está adorando a Deus. Concluindo então, amados irmãos, aprofundemos o nosso conhecimento sobre liberdade, para que não venhamos a abusar dela, nos tornando cativos dos nossos pecados, novamente, e nos privando da perfeita liberdade concedida através do sacrifício amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então sejamos nós livres hoje e sempre para adorar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. E assim Deus será exaltado e glorificado através do nosso viver. Amém?